Boa tarde, pessoal. Vamos dar mais alguns minutos para que as outras pessoas tenham tempo de entrar no webinar. Obrigado. Pessoal, vamos aguardar somente mais 2 minutos para dar tempo das últimas pessoas ir entrando no webinar, ok? Obrigado. Bom, já são 3:02 da tarde, eu acho que já é um bom horário para a gente começar, já deu tempo para quem tinha que entrar, e durante a apresentação as outras pessoas vão entrando. Bem, boa tarde, né? Bem-vindo ao webinar Típico Spotify X. Meu nome é Patrick Oliveira, eu sou consultor de soluções da Típico e é um prazer receber vocês aqui neste webinar. Durante a apresentação, fique à vontade para enviar suas perguntas através do chat, tá? Eu gostaria de apresentar o Clécio Silva, que é o consultor sênior de soluções da Típico, ele que vai apresentar esse webinar hoje para a gente. É com você, Clécio. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Patrick. Como o Patrick me apresentou, meu nome é Clécio Silva, eu sou consultor de Analytics da Tíbico e hoje eu irei conduzir com vocês esse webinar. O tema do nosso webinar é Spotify X, então basicamente nós vamos falar um pouco, apresentar para vocês sobre a nossa solução de Visual Analytics. Então vamos lá. Não sei se todos vocês conhecem a Tíbico, mas gostaria de fazer uma breve introdução aqui. A Tíbico é uma empresa americana, empresa de software americana. É uma empresa que está presente em mais de 30 países, empresa global, né? Foi fundada em 97, então já estamos há mais de 20 anos no mercado, trazendo inovação. Hoje nós contamos com um time de milhares de colaboradores ao redor do mundo e temos também mais de 10 mil clientes espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Muitos e grandes clientes hoje utilizam as nossas soluções. A Tíbico, ela tem uma plataforma que é conhecida como Tíbico Connect Intelligence. Então, basicamente, o nosso portfólio de produtos, ele é conhecido como Tíbico Connected Intelligence e ele está dividido em dois grandes pilares, né? O primeiro pilar é o pilar de integração, que a gente chama de Interconnect Everything. Basicamente, é o pilar onde a Tíbico nasceu. Então, aqui a gente tem soluções de integração de aplicações, soluções de gestão de API, de mensageria, soluções de BPM, uma série de soluções voltado para esse mundo de integração e de conectividade. E também a Tíbico tem um portfólio voltado para Analytics, que começa desde o Visual Analytics, que é exatamente o tema do nosso webinar de hoje. Nós vamos mostrar para vocês essa camada do Visual Analytics. Tem também a parte de Data Management. Basicamente, em Data Management, aqui a gente pode destacar todo o leque de MDM e virtualização de dados. Inclusive, virtualização de dados é um tema muito quente no momento, que pode ser um tema para o próximo webinar. E também temos toda a suíte de ciência de dados e Streaming Analytics. Então, hoje a Tíbico tem uma plataforma chamada Tíbico Data Science, que basicamente permite que, através de point and click, né, você consiga desenvolver seus modelos preditivos, fazer deploy de modelos preditivos, enfim, trabalhar com machine learning. Hoje, o nosso tema é Visual Analytics, então eu vou explorar com vocês e apresentar para vocês as principais funcionalidades do Spotify X, que é a nossa solução de Visual Analytics. Então, basicamente, aqui está a nossa agenda. Eu vou iniciar com uma breve introdução, depois a gente vou navegar aqui pelas principais funcionalidades da solução. Então, falando um pouco da parte de Data Wrangling, manipulação de dados, a parte de Streaming Analytics, mostrar, na verdade, como a nossa camada de Visual Analytics consegue lidar com dados em tempo real, toda a parte de também mostrar um pouquinho de como que ela interage com análise preditiva, né? Como é que eu poderia utilizar técnicas e algoritmos dentro da nossa solução de Visual Analytics, vou mostrar um pouquinho sobre colaboração. E aí, uma vez que a gente passou as principais funcionalidades, a gente vai falar um pouquinho rapidamente de alguns casos de sucesso, e vou mostrar também um pouco dos reconhecimentos dos analistas, né? O que os analistas têm falado da nossa plataforma e da nossa solução. Vamos lá, então. O
que é o Spotfire X, né? Spotfire X é a nova versão, é a versão 10, né? A nova versão do Spotfire, onde a Tíbico fez uma série de melhorias, né? Nós fizemos uma série de melhorias com relação a essa versão. Pode ser que muitos de vocês já conheçam versões anteriores ao Spotfire, ou não também, mas a grande ideia da Tíbico nessa versão 10 foi fazer uma série de melhorias, desde melhorias do ponto de vista de user experience, com relação à própria interface, como melhorias também adicionando novas fontes de dados, otimizando a solução do ponto de vista de performance e etc. Né? Algumas coisas que a gente pode destacar, uma das funcionalidades interessantes também que vieram nessa versão 10, que veio nessa versão 10, é essa funcionalidade de busca. Então, basicamente, hoje é possível que a gente construa análises através desse campo de busca, onde simplesmente eu vou lá, né, com linguagem natural, eu digito ali, por exemplo, vendas por região, e automaticamente é gerada uma análise para mim, ou uma sugestão de análise. Outra coisa interessante é toda essa questão de insights por inteligência artificial. Então, eu vou mostrar isso para vocês também durante a demonstração, logo mais, que basicamente a partir do momento que você importa uma tabela e você clica numa determinada métrica, a solução ela já recomenda uma série de análises que você poderia utilizar baseado na métrica que você selecionou. Só que não, o que ela faz por trás? Né? Basicamente, ela faz uma análise de correlação da métrica que você selecionou com todas as outras métricas disponíveis na base de dados e ela já tenta te recomendar, né? Ela recomenda análises de campos que tenham aí um alto grau de correlação. Então, tem toda uma parte de inteligência artificial também por trás aqui para recomendar as melhores análises, os melhores insights. Também melhorou bastante a interface do usuário, ficou uma interface clean, uma interface leve. Então, basicamente, foi feita aí bastante melhoria do ponto de vista da interface. A gente vai conseguir explorar isso também mais durante a demo. Toda a parte de data wrangling, né? Onde a solução, ela te disponibiliza esse fluxo, onde você consegue facilmente acessar fontes de dados, fazer join, manipular esses dados, tratar esses dados, criar novos campos calculados, enfim. E tudo isso através de um fluxo que pode ser, inclusive, automatizado. Então, a gente até está chamando aqui, né? Fluxos de dados automágicos, porque eu vou mostrar também depois na demonstração, mas, basicamente, esses fluxos, eles são criados automaticamente. À medida que você vai trabalhando ali, navegando nos dados, automaticamente ele cria esses fluxos de manipulação de dados. Uma outra funcionalidade muito interessante é a capacidade de lidar com dados em tempo real. A gente sabe que existe uma série de casos de uso hoje em dia onde o monitoramento de dados em tempo real é primordial e ter essa capacidade de lidar com esses dados em tempo real, eu vou mostrar isso para vocês com um pouco mais de detalhe, é bem interessante para diversos casos de uso que a gente também vai explorar a seguir. Bom, então vamos lá, entrando um pouco mais de detalhe na plataforma. Então, basicamente, o Spotfire, ele tem a capacidade de se conectar em diversas fontes de dados, né? Seja o seu Data Warehouse, seja o seu Data Lake, seja uma base de dados NoSQL, sejam dados que estão vindo de streaming, né? Pode ser dados que estejam vindo de mensagerias ou de alguma de OSI, né? De sensores, ou dados que estejam vindo de algum mecanismo que disponibiliza dados em tempo real. A gente tem a capacidade também de se conectar e de trabalhar e de trazer esses dados. Uma vez que eu trouxe esses dados, eu consigo desde criar os dashboards, né? Isso é básico, mas eu consigo ali criar dashboards para que sejam disponibilizados, apresentados, criar análises, tratar o dado. Então, eu tenho toda a parte de data wrangling, onde eu tenho a capacidade de trabalhar o dado, de manipular o dado. Muitas vezes eu acesso uma determinada tabela, mas eu também preciso importar um arquivo Excel que eu tenho na minha máquina, que tem informações complementares e que vão ser úteis para o relatório que eu estou montando. Então, eu tenho que ter essa capacidade de
fazer também essa manipulação, de fazer esse join, e não só isso, mas de deixar isso automatizado. Para quê? Para que na próxima semana, quando os dados forem atualizados ali na origem, eu simplesmente clique no botão e automaticamente ele já atualize o meu dashboard com os dados mais atuais. Também essa capacidade de lidar com dados de streaming, de lidar com dados em tempo real, isso é algo muito forte da nossa solução. A capacidade de você trabalhar com dados GEO, né? GEO Analytics. Então, e aqui a gente se destaca porque a gente tem uma solução muito forte nesse quesito de trabalhar com dados georreferenciados, trabalhar com GEO Analytics em si, para fazer desde importar, trazer dados de mecanismo de GEO ou interagir com sistemas de GEO, né? Mas também trabalhar com cálculos de rota e até casos de uso mais avançados nesse sentido de análises de GeoAnalytics, né? Também toda uma capacidade, um potencial para trabalhar com análises preditivas, e aí eu vou explorar isso com um pouco mais de detalhe à frente, eu vou explicar quais são as formas, como é que a gente pode trabalhar com essas análises preditivas através da nossa solução de Visual Analytics. Legal, essas são as principais funcionalidades, e basicamente a gente tem a capacidade de publicar esses relatórios, publicar esses dashboards através da web ou através de um dispositivo móvel, e a gente também tem flexibilidade para fazer o deploy, para colocar em produção, né, seja para ter esse ambiente, seja dentro do seu data center, on-premise, ou na nuvem, ou até no marketplace da AWS, por exemplo, a gente tem essa flexibilidade para você ter um ambiente, para você colocar esse ambiente em produção. A gente também tem a capacidade de trabalhar com governança total, a gente é uma solução totalmente escalável. Para vocês terem ideia, hoje, basicamente, a gente tem clientes com milhares e milhares de usuários da nossa solução. A gente tem clientes hoje no Brasil com mais de 30 mil usuários da nossa solução. Então, é uma solução totalmente escalável que permite que você trabalhe de forma escalável, né? Que você consiga crescer sem nenhum problema, porque ela vai conseguir rodar independente do número de usuários, quantidade de acessos concorrentes que você precise. Do ponto de vista de Visual Analytics, aqui basicamente essa é uma tela, um screenshot aqui da nossa solução. Você vê que ela é totalmente clean, né? Basicamente aqui eu tenho uma área de criação das análises dos dashboards. Aqui na lateral, eu tenho a capacidade de, nesse botãozinho de mais, eu vou mostrar isso em detalhe na demo, mas aqui eu tenho a capacidade de adicionar novas fontes de dados, eu tenho a capacidade de visualizar os dados que estão disponíveis na análise e até mesmo de visualizar as visualizações, ou seja, os tipos de gráfico, o tipo de análise que eu quero trabalhar. Eu também tenho aqui o campo de busca, né, que através dessa busca eu tenho a capacidade de criar análises e até fazer alguma série de outras coisas também, através dessa busca. E eu também posso ter diversas abas, e cada aba eu posso ter ali um dashboard específico. A gente também tem a capacidade de criar diversos tipos de análise, né? Ter diversas formas de representar ali suas análises, seja por gráficos de barra, scatterplot, mapas de calor, até mesmo mapas geográficos, boxplot, gráficos de linha, e também, estendendo aqui, eu poderia trabalhar, por exemplo, com HTML, eu poderia trabalhar com JavaScript, eu poderia trabalhar com gráficos da biblioteca D3, por exemplo. Então, você consegue, além dessas funcionalidades nativas, né, esses tipos de gráficos nativos, você também poderia estender essa biblioteca com o que há aí disponível em outros em sites, em outros lugares, como a biblioteca D3, por exemplo. Com relação à busca, né, busca com linguagem natural. A gente tem a capacidade não só de criar análises através desse campo de busca. Então, você vai digitar ali, vendas por região. E aí, vão ser sugeridas algumas análises ali de vendas por região. Legal. Só que eu consigo não só criar análises, criar visualizações, mas eu também consigo pesquisar por fonte de dados.
eu consigo pesquisar e marcar valores. Imagina que eu quero região sul. Tudo que for região sul, eu quero que fique destacado no meu dashboard. Então, eu poderia buscar ali na busca, fazer uma busca por sul, né? E aí, no momento que eu clico em sul, ele já destaca no meu dashboard tudo que for referente à região sul. Ou eu poderia buscar funcionalidades como, por exemplo, cluster, né? Quero fazer uma análise de cluster. E aí ele já vai trazer para você as opções que ele tem dos algoritmos disponíveis para você fazer uma análise de cluster. Ou até mesmo buscar uma conexão com a fonte de dados, por exemplo. Então, essa busca, ela permite que não só que você crie análise, mas que você faça todas estas outras ações. Outra coisa interessante é aquela capacidade que eu mencionei previamente de você clicar num campo, né, que foi importado aqui, de uma tabela que foi importada para a nossa solução. Nesse exato momento, a solução já fazer a correlação desse campo com todos os outros. Para quê? Para te sugerir insights. Fala, olha, essa métrica, né, ela tem uma correlação positiva, por exemplo, com essas outras métricas. Então, a partir daí, já tem esse mecanismo de inteligência artificial que te ajuda a identificar os principais relacionamentos entre as colunas. Então, isso é bastante interessante também. Do ponto de vista de manipulação de dados, a solução, primeiro, ela permite que você se conecte em diversas fontes de dados. Então, eu poderia me conectar aqui, por exemplo, no Amazon, fonte de dados on-premise, fonte de dados na nuvem, no Apache Spark SQL, por exemplo, Google Analytics, Greenplan, SAP, Salesforce, Oracle, enfim. Típico Data Virtualization, que basicamente é a nossa solução de virtualização de dados, que permite que você consiga rapidamente disponibilizar dados de fontes e repositórios distintos para o usuário que precisa consumir dados sem precisar fazer duplicação, né? Sem precisar duplicar esses dados. Então, é uma solução muito interessante quando você pensa em disponibilizar dados rapidamente para consumidores de informação. Então, essa solução, ela possibilita isso. Então, a gente também consegue se conectar nessa camada. No Data Streams, que eu vou explorar também, mas aqui, basicamente, você vai conseguir se conectar em base de fonte de dados, tem dados, estão coletando dados em tempo real. Então, primeiro, eu consigo acessar o dado onde quer que ele esteja, seja arquivo ou seja sistemas de banco de dados, NoSQL, etc. Big Data. Consigo também, a gente sabe que para eu me conectar numa base de dados, né, eu preciso do driver de conexão a essa base de dados. Então, uma das coisas interessantes que vem na nossa solução também, no momento que você clica ali, por exemplo, Oracle, ele já traz para você um link para você baixar a versão do driver ideal para se conectar nessa fonte de dados. Então, isso daqui é bem interessante. Também um link de acesso à documentação, para que você também, dependendo de onde você está navegando, você já consiga ter acesso à documentação para esclarecer algum ponto, etc. E essa nova versão, ela trouxe também algumas novas fontes de dados, ou melhorias em fontes de dados, né? No caso aqui do Apache Drill, do Dremio e do Salesforce. Do ponto de vista de manipulação de dados, a solução, à medida que você vai trabalhando com os dados, que você importa os dados, ela já vai criando automaticamente um fluxo aqui de manipulação de dados para você. E basicamente, esse fluxo te permite o quê? Te permite fazer joins, por exemplo, fazer merge de tabelas, né? Permite que você, por exemplo, crie colunas, novas colunas computadas, que você exclua colunas. E tudo isso fica totalmente documentado e, de certa forma, esse fluxo aqui ele fica automatizado. Por quê? Semana que vem, se você precisar executar os dados novamente, você não vai precisar construir esse fluxo. Você simplesmente, à medida que você atualiza o seu dado, você tem a capacidade de executar e de ter já os dados, essa preparação de dados feita para você automaticamente, uma vez só, né? Como eu havia falado, a solução também ela tem esse engine que permite que você busque dados de streaming em tempo real. Então aqui, ó, ela suporta, como a gente pode ver nesse slide, suporta mais de 50 fontes de dados de streaming, incluindo o Kafka, MS, JMS e uma série de outras fontes
que você poderia utilizar. Inclusive, a nossa própria solução de Streaming Analytics, que é o típico Streambase, né, que é o típico Streaming, que também permite que você que capture dados em tempo real, manipule esses dados, você pode aplicar, por exemplo, modelos preditivos em tempo real, etc. E, a partir daí, gerar alertas, gerar insights, disparar informações de sistemas. Mas, basicamente, esse motor aqui de query contínua em tempo real, a gente tem a capacidade de se conectar nessas mais de 50 fontes de dados. E a gente sabe que existem diversos casos de uso, né? Desde casos de uso relacionados à fraude, onde muitas vezes eu posso ter uma equipe ali de monitoramento, monitorando diversas transações que muitas vezes possam estar chegando para investigar, para já fazer a ligação para o determinado cliente, por exemplo, a saber se realmente aquela transação foi ou não realizada por um determinado cliente. Casos de manutenção preditiva, é muito comum, por exemplo, às vezes você tem ativos que são extremamente caros, que não pode parar, e que, de repente, você está monitorando ali os principais sensores daquele ativo, você está vendo que pode ser pela temperatura, por exemplo, do motor, de um trator, por exemplo, você poderia, de repente, fundir um motor que pode ser caríssimo. Então, você pode, no momento, fazer uma ligação para a pessoa que está operando aquele trator e pedir para que ela pare. Enfim, existem diversos casos de uso. Caso de uso de monitoramento de filas, ofertas em tempo real, né? Então, é muito comum. Principalmente, estou falando, por exemplo, de e-commerce. Eu quero monitorar como é que estão minhas vendas, as vendas do meu e-commerce por categoria, porque eu tenho cotas diárias, por exemplo, e metas diárias para cada categoria, e aí cada gerente ali está administrando a sua categoria e decide, por exemplo, o investimento que ele vai fazer em mídias ou em marketing digital de acordo com a performance de cada uma das categorias. Então, tudo isso são casos que exigem que você esteja monitorando em tempo real as suas informações para que você tome ações ali em tempo real, tá? E esse motor, eu vou mostrar para vocês na demonstração, ele permite que você consiga lidar com esses dados em tempo real. E não só apenas lidar com os dados em tempo real para que você analise o que está acontecendo naquele momento, mas para que você também consiga extrapolar fazendo previsões. Então, a solução também possui algoritmos ali para análise de séries temporais, que vai permitir que esses dados que estão chegando em tempo real, que você já consiga fazer um forecast, consiga fazer uma previsão para conseguir calcular ali a tendência, né, que está tendo, essas informações estão chegando em tempo real para que você tome uma ação baseada não só no dado que está chegando nesse momento, mas no dado projetado aí para as próximas horas ou para os próximos minutos. Do ponto de vista de GeoAnalytics, a nossa solução também ela possui integração nativa com dados de GIS, tá? Ela poderia trabalhar nativamente com objetos espaciais, poderia trabalhar diretamente com soluções como Oracle, PostGIS, entre outras. A nossa solução também permite que você trabalhe com shapefiles, permite que você trabalhe integrado com diversos sistemas de GIS, tá? E também que você crie mapas, não apenas mapas geográficos, mas que você crie mapas customizados. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a capacidade de lidar... Imagina que você está monitorando dados em tempo real, nesse caso, dados de uma corrida, né? E aqui eu consigo visualizar, por exemplo, onde é que está o carro, onde é que estão os carros na pista no momento da corrida, por exemplo. Então, isso daqui não é um mapa convencional. Também consigo ter mapas customizados, trazer mapas customizados e trabalhar com isso, tá? E também com mapas geográficos, né? Como eu havia mencionado, a gente tem a capacidade de trabalhar com bases, com sistemas GIS. Então, eu consigo fazer uma série de análises e chegando até... A solução permitiria até você chegar ao nível de fazer até cálculos de rota, ou seja, e trabalhar nesse nível de análise, não apenas para plotar uma determinada, sei lá, sua loja numa determinada região, ou seus clientes numa determinada região, mas permite que você combine, por exemplo,
eu quero pilotar na região, numa determinada região onde estão os meus clientes, porque eu tenho endereço desses clientes, mas eu queria fazer uma análise também para entender desses clientes qual que teria a maior propensão a comprar uma determinada oferta, um determinado produto novo que eu estou lançando. Então, combinar esses dados preditivos com dados gel e poderia inclusive fazer um cálculo ali do raio da minha loja para entender quais são os clientes que estão no raio de X quilômetros da minha loja e aí sim selecionar esses clientes para uma determinada ação. Quais clientes que estão num raio de 2, 3 quilômetros da minha loja com maior probabilidade de aceitar uma determinada oferta. Então a gente consegue combinar essa parte de análise preditiva, análise geográfica e esses cálculos aí, por exemplo, o raio de um determinado endereço, tudo na mesma solução. Que é exatamente essa capacidade de lidar, né, com essas análises preditivas. A solução hoje, nativamente, ela já traz algoritmos para você criar modelos de classificação, modelos de regressão, agrupamento. E também ela permite que você interaja com motores como, por exemplo, R, Python e até mesmo SAS, né? SAS, MATLAB, até com engines de terceiros. A nossa solução teria a capacidade de chamar esses engines, passando parâmetro e receber a resposta através de uma tabela e aí já publicar esses dados, né, que foram processados e já criar dashboard, criar análises em cima disso. A gente também consegue, por exemplo, passar parâmetros para a nossa camada, típico Data Science. Então, imagina que você tem um time de ciência de dados que está ali trabalhando, criando modelos, criando análises sofisticadas. A partir do momento que ele disponibiliza esse modelo, disponibiliza essa análise, a gente já poderia, com essa camada de Visual Analytics, se conectar nesse modelo, né? Portar esse modelo e automaticamente pegar a tabela que a gente está aqui na nossa camada de Visual Analytics, passar como parâmetro e já receber uma probabilidade como resposta. Por exemplo, imagina que você tem uma tabela aqui de clientes. Você quer saber a probabilidade do cliente comprar determinados produtos. Você passa essa tabela como parâmetro para esse modelo e ele te devolve a resposta, que é uma coluninha mais ali com a probabilidade. Então, tudo isso é possível fazer através dessa nossa camada de Visual Analytics. Eu consigo disponibilizar os dados através de diversos formatos, inclusive através de dispositivos móveis. Então, a gente tem um aplicativo onde você pode baixar, seja na loja do Google, na loja da Apple, na qual permite que você consiga visualizar todos esses dashboards e essas análises através de dispositivos móveis, sejam tablets, celulares, com um design totalmente responsivo, né? Então, uma vez que você construiu, você pode usar em qualquer dispositivo. A solução, ela tem algumas modalidades de deployment, então você poderia, por exemplo, ter essa solução na nuvem, ter essa solução on-premise, ter essa solução de forma híbrida. E a solução também permite que você trabalhe de forma colaborativa. Então, por exemplo, imagina que você tem essa análise, e aqui, uma determinada região, você gostaria de destacar, chamou sua atenção por algum motivo, e você queira selecionar, fazer um filtro aqui nessa região, nesses pontos, e a partir desse filtro, gerar um comentário, criar um comentário. Então, você tem essa capacidade. Não só gerar um comentário da análise em si, mas selecionar uma determinada área, fazer um determinado filtro e colocar um comentário atrelado a isso, que as pessoas fizerem parte ali do teu grupo de trabalho, vai conseguir receber esse comentário e iniciar ali, e colocar, e definir uma justificativa, enfim, e te dar uma resposta a partir daquele comentário. E você também teria a capacidade de gerar relatórios em PDF, relatórios totalmente profissionais, com cabeçalho, rodapé, totalmente customizáveis. Aqui você até tem uma série de informações que você pode colocar no relatório, né, como o horário de geração do relatório, o nome do usuário que está gerando, enfim. A solução permite que você customize e que você consiga trabalhar ali gerando relatórios de PDF de alta qualidade. Do ponto de vista de casos de sucesso, a gente tem diversos clientes hoje no Brasil. Clientes como Petrobras, clientes como Monsanto, clientes como Klabin, clientes como Banco do Brasil, Algar Telecom, todos clientes usando essa nossa solução de
de Visual Analytics. A gente tem clientes, né, que aqui com mais de 30 mil usuários. A gente tem outros clientes com centenas de usuários, com milhares de usuários, enfim. A gente tem muitos clientes utilizando muito essa nossa camada de Visual Analytics. Um grande diferencial que eu gosto de destacar dessa camada, a gente sabe que se você for comparar gráfico de barra de pizza, todo mundo vai fazer. Agora, quando em que momento que o Spotify se destaca? O Spotify se destaca principalmente quando você precisa resolver algum problema um pouco mais complexo. Então, se você precisar trabalhar com Visual Analytics, mas ao mesmo tempo trabalhar com Geo Analytics, para fazer algum cálculo, né, Geo avançado, a gente vai conseguir te atender. Clécio, eu gostaria de trabalhar de forma integrada aí com motores de predição, como por exemplo, com R, com Python. Eu gostaria de estender aí as funcionalidades, até criar um sistema analítico através da minha camada de Visual Analytics. A gente também vai te atender, porque a gente tem essa capacidade nativa de você interagir com esses engines como R, Python e até mesmo com a nossa suite, que é o típico Data Science. Então, assim, a gente se destaca principalmente quando você tem casos de uso avançado que você precisa implementar e que as soluções geralmente convencionais de mercado não vão permitir que você faça isso. Se for comparar gráfico de barras com gráfico de pizza, isso daí todo mundo tem, todo mundo consegue entregar. E a gente também tem... Existem diversos estudos de analistas, mas basicamente aqui é um estudo do Forrester, a gente se destacando como líder em plataformas de BI. Mas o Spotify ele é uma solução de mercado, já está há bastante tempo no mercado. E é uma solução que vem se destacando aí nos últimos anos nas pesquisas e dos principais institutos de análise. Bom, dito isto, vamos agora então para a demonstração. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa solução agora na prática. Basicamente, o que a gente precisa, né, para iniciar a trabalhar com o Spotify? A gente precisa dos dados. Então, o que eu vou começar a fazer aqui? Eu vou adicionar, me conectar às fontes de dados. Aqui, basicamente, quando eu clico para me conectar, né, eu tenho diversos tipos de fonte de dados que eu poderia me conectar, seja Amazon Redshift, por exemplo, Apache Spark SQL, Cloudera Hive, Impala, Google Analytics, Oracle, OData, Essbase, Greenplum, enfim, Salesforce, SAP. Eu tenho uma infinidade de conectores que eu poderia utilizar para me conectar, inclusive me conectar em fontes através de ODBC, OLEDB, ADONet e etc. No nosso caso, eu vou me conectar em arquivos que estão aqui na minha máquina local. Então, basicamente, eu tenho arquivos de pedidos de vendas. Esse é o contexto da nossa demonstração. E aqui eu estou trazendo duas tabelas. Uma com as vendas somente com os pedidos de vendas do mês de dezembro de 2018. E a outra com os pedidos de venda até novembro de 2018, que é essa orders aqui. Então, eu estou adicionando duas tabelas com o mesmo layout, elas têm os mesmos campos. A diferença é que elas têm dados de período diferente. Olha que interessante. Só de eu selecionar essas duas tabelas, a solução ela já sugeriu que eu combinasse essas tabelas. Então, já veio aqui uma sugestão. Olha, eu vou combinar isso porque eu identifiquei que essas soluções, essas tabelas, ela têm um layout similar. Então, dado que as tabelas têm um layout similar, eu vou juntar essas duas tabelas em uma única. E ela já faz isso automaticamente. Eu simplesmente clico em OK. Então, ele importou esses dados. E quando eu clico aqui, eu já consigo visualizar o quê? Os campos dessa minha tabela, tá? Então, ele já fez essa identificação automática. Uma vez que eu trouxe esses dados, eu posso começar a criar análise a partir de três formas aqui, né? 3 canais. Eu posso começar com os dados. Então, eu clico aqui. Se eu clicar em qualquer um desses campos, ele já me sugere análise que eu poderia criar aqui, ó. Então, aqui na direita, ó, já vem a sugestão de análise. Legal. Só de clicar no campo.
Poderia ser a partir do tipo de gráfico, né? Então, eu quero arrastar aqui um gráfico de scatterplot, um gráfico de barras, enfim, e criar uma análise a partir da escolha do gráfico. Ou poderia também a partir do campo de busca, que é aquela busca por linguagem natural. Então, basicamente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou digitar vendas por região e automaticamente ele já vai me sugerir aqui algumas análises no contexto de vendas por região. Por quê? Porque eu tenho um campo lá que se chama Sales, um campo que se chama Region, e ele já identifica para mim. Clécio, em português isso também trabalharia da mesma forma? Sim, poderia digitar vendas por região, desde que o nome dos meus campos, ele basicamente vai buscar o campo da sua tabela e ele busca também os dados que estão na sua tabela. Então, independente do idioma, isso daqui trabalha da mesma forma, tá? Então, basicamente, eu vou adicionar aqui essa análise, onde eu já consigo visualizar quais são as regiões onde eu estou tendo um maior volume de vendas. Só que eu não gostaria de ver isso simplesmente por região. Gostaria de ver isso por data também. Como é que está a evolução das minhas vendas ao longo dos últimos anos? Então, basicamente aqui, eu já tenho aqui em cima minhas vendas por região, e quando eu clico aqui numa determinada região, ele já destaca essa região aqui nesse gráfico de linha, e com isso eu consigo ver a evolução de vendas dessa região nos últimos anos. Notem que eu simplesmente criei essas duas análises a partir desse mecanismo de busca e eu não configurei nada. Só de eu clicar aqui, ó, num gráfico, o outro já é impactado automaticamente. Então, a partir do momento que eu clico em região, eu já consigo visualizar aqui que ele destacou para mim como é que estão as vendas dessa região. Tanto da que eu tive um maior volume de vendas, também da região que eu tive o menor volume de vendas, né? Então, isso ele já traz para mim de forma automática. Como eu havia dito, o campo de busca, ele serve não apenas para que você crie análises, como a gente acabou de fazer, mas eu também consigo, por exemplo, buscar informações do meu dado, né? Por exemplo, eu tenho lá, em um dos meus campos, eu tenho a organização de vendas. Tem lá, organização 2, 3 e 4. Se eu clicar em 3, você vê que ele já destaca, né? Tem umas bolinhas aqui, ó. Ele já destaca no mapa tudo que diz respeito à organização 3 ou à organização 4, enfim. Ele já destaca para mim automaticamente. Então, eu também consigo utilizar a busca para esse tipo de ação. Outra coisa que eu consigo fazer aqui através da busca é buscar, por exemplo, tipos de análise que eu poderia fazer. Então, eu quero fazer uma análise de cluster. No momento que eu digito cluster ali, ele já traz para mim aqui, olha, você quer fazer um cluster utilizando caminhos ou você quer fazer um cluster hierárquico? E a partir daqui eu já conseguiria prosseguir com essa minha análise. Então, você vê que esse mecanismo de busca ele é bastante poderoso, que ele permite que você faça todo esse tipo de ação, que você execute essas ações através dele, tá? Uma coisa que a gente vai fazer agora também, aqui eu estou fazendo análise de volume de vendas por região e volume de vendas por região também, só que ao longo dos últimos meses. O que eu preciso? Eu gostaria de fazer uma análise do custo. Qual que é o custo dessa minha venda? Não simplesmente ver, legal, vendi muito, mas quanto é que eu gastei? Para isso, essa informação está numa outra tabela. Então, se a gente clicar aqui nessa parte de manipulação de dados, olha que interessante. Lembra que eu falei que ele gera esse fluxo automaticamente? Quando a gente importou aquelas duas tabelas, foi gerado automaticamente esse fluxo, onde ele está fazendo aqui um merge das duas tabelas, ok? Porque as tabelas tinham um layout similar, apenas com dados de períodos distintos. Então, ele juntou uma tabela na outra. Então, esse fluxo foi criado automaticamente. Só que eu posso vir aqui a qualquer momento e acrescentar. Então, eu quero fazer um join com a nova tabela. Então, eu venho aqui, falo o seguinte, eu vou adicionar um join, quero adicionar novas colunas de uma outra tabela. Eu venho aqui, busco a nova base de dados. Eu importo, né, essa massa de dados. Vocês podem visualizar que sempre que eu estou importando uma massa de dados aqui, ele já identifica para mim o tipo do campo. E aqui eu consigo dizer para ele se essas linhas, né, ele já identificou que são dados, mas eu poderia de repente ter uma linha em branco aqui, a primeira, eu poderia falar para ele ignorar a primeira linha,
Ou dizer para ele que essa linha tem o nome da coluna, ou o tipo da coluna, se ela é uma coluna inteira, string, etc. Eu consigo definir isso para cada linha, tá? Seja para a primeira, seja para a última, enfim. Mas vamos lá, vamos importar essa nova tabela. O que é interessante aqui, ó? No momento que eu importo, né, que eu estou importando, ele me apresenta esse diagrama. E nesse diagrama aqui, né, o que eu consigo visualizar? Primeiro, eu vejo que ele já identificou duas chaves aqui. Ele falou, olha, o campo o ID do pedido, né, e a organização de vendas, eles são campos similares às duas tabelas. Você quer realmente que as chaves sejam esses dois campos? Eu poderia deixar assim, sim, ou eu posso adicionar outro campo ou excluir isso daqui para ser caso eu tenha uma outra chave. E aqui também ele mostra para mim, olha, o dado original, tá em roxo clarinho aqui. Eu tenho o dado que é a chave, e eu tenho um novo dado que está vindo dessa outra tabela que vai ser adicionado. Então, ele mostra de forma bem visual. Assim como o tipo de relacionamento. Ó. Você quer fazer um left join, né? Um left single join. Você quer fazer um full outer join. Enfim, ele mostra exatamente como fica o dado, inclusive aqui na lateral. No nosso caso, eu vou deixar padrão, vai ser um left join, um left mesmo. E tipo de relacionamento, e as chaves vão ser essas chaves mesmo. Ok? Eu clico em OK. Clique em OK. E basicamente ele adicionou já ao meu fluxo essa nova tabela. Fez esse join para mim automaticamente. O que eu também poderia fazer aqui? Eu poderia acrescentar novos dados. Então imagina que você queira criar uma nova coluna computada. Aqui ele já te traz um editor de expressão, né? Onde você tem aqui as colunas originais da sua tabela, você tem as transformações, enfim. E você tem todas as funções que você poderia utilizar, né? Nessas transformações. Eu quero fazer a transformação de um campo caractere. Então, eu quero fazer a transformação de uma data, né? Enfim, eu tenho diversas funções que eu poderia utilizar para criar esse novo campo calculado. Nesse caso, eu não vou criar nenhum campo calculado. Ok. Então, uma vez que a gente adicionou essa nova tabela, o que eu tenho aqui, né? Aqui eu já tenho esse novo campo, que é o custo. Uma vez que eu seleciono esse campo, olha que interessante. Uma outra forma de eu criar análise. Eu seleciono o campo, ele já me recomenda aqui também tipos de análise que eu poderia gerar, inclusive utilizando aquele artifício que eu falei para vocês, que é aquela recomendação através de inteligência artificial, ou seja, ele faz uma análise de correlação desse atributo com todos os outros e já me mostra quais são os atributos que têm uma maior correlação. Eu poderia clicar aqui e automaticamente ele já fez o quê? Né? Ele já adicionou a análise aqui para o meu dashboard. Então, aqui eu consigo visualizar, por exemplo, que por esse determinado canal de venda, eu tenho produtos que estão me gerando um baixo volume de vendas, mas que o custo é altíssimo. Então, se eu selecionar esses produtos, por exemplo, selecionar esses aqui de cima, ele já me mostra quais são as regiões onde eu estou vendendo esses produtos e, ao longo dos meses, quais meses que eu vendi, por exemplo, e quais produtos, né, por esse canal aqui. Então, aqui eu já consigo ter visibilidade. Outra coisa outra análise que a gente poderia fazer é o seguinte: a gente tem a capacidade também de trabalhar o dado do ponto de vista de qualidade dos dados. Por exemplo, se eu selecionar aqui o campo desconto e eu clicar nessa engrenagem, o que ele me traz? Para cada uma das minhas métricas, ele já me dá uma análise exploratória dos meus dados. Então, por exemplo, no campo desconto eu tenho aqui mínimo, máximo, média, mediana. Eu não precisei, em momento nenhum, criar isso. Ele já criou automaticamente, uma vez que eu clico aqui, ele já traz. Fala, olha, a média de desconto que você tem dado é de 6%. O máximo de desconto que você já deu foi de 12%, o mínimo foi de 1%. E a mediana é de 6%. Aqui eu também consigo visualizar outras informações desse meu campo, como, por exemplo, uma coisa que está em destaque aqui, que eu tenho 648 observações na qual esse campo está com valor missing, está com valor em branco. Eu tenho a possibilidade de tratar isso.
Eu poderia, por exemplo, pegar esses valores missing e substituir pela mediana, substituir pela média, dependendo do tipo de análise que eu vou fazer, do modelo, de repente estou criando um modelo preditivo. E eu tenho que tratar esses dados missing. Nesse nosso caso, no negócio, né, dado o nosso contexto de negócio, os dados que estão missing são dados que eu dei 0% de desconto. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou substituir tudo que for missing por zero. No caso, são 0% de desconto. E aqui a gente já consegue visualizar, se eu trazer só os valores únicos dessa coluna, que eu já não tenho mais nenhum valor em branco, então eu já consegui resolver esse problema, né? Bom, outra análise que a gente pode fazer é uma análise geográfica. Então, se a gente acessar aqui novamente o campo de busca, eu vou pedir as vendas por estado. E aqui ele já entende que esse campo estado é um campo, já entendeu que esse campo é um campo geográfico, né? Eu não precisei em momento nenhum dizer para ele isso. Quando eu clico nesse gráfico aqui de mapa e arrasto, ele já adiciona esse mapa aqui para o meu dashboard, ok? Então, basicamente, eu posso arrastar esse para qualquer área aqui do meu dashboard. Mas, basicamente, aqui, ó, olha que interessante. Tudo tem interação. Quando eu clico numa região, ele já pinta essa região aqui no mapa. Olha que interessante, ó. Ele já mostra para mim exatamente no mapa de qual região que eu estou falando. Como é que estão as vendas ao longo dos últimos tempos, né? E quando eu seleciono aqui os pontos também, ele mostra esses produtos com alto custo, onde é que você está vendendo. Só que a gente consegue observar aqui que eu tenho basicamente um I. O que significa esse I? Que teve alguns nomes de estados que ele não conseguiu fazer match com a tabela geográfica, que já vem nativamente na nossa solução. Então, como é que a gente pode tratar isso? Então, eu vou vir aqui no campo estado, e aqui no campo estado, eu tenho a capacidade de ver todos os valores únicos do estado. Eu poderia, inclusive, pedir para ele fazer uma ordenação. Aqui eu já consigo visualizar, ó, Massachusetts e Massachusetts. Teve um erro de digitação, que eu poderia rapidamente vir aqui também corrigir, e a gente já vê que já sumiu aquele alerta, e agora está tudo ok, né? Então, a gente conseguiu lidar com isso. Outro tipo de análise que a gente poderia fazer, já indo para o término, é o seguinte, aqui a gente tem a capacidade de visualizar, né? Eu vou apagar essa análise, eu quero visualizar esses dados aqui do ponto de vista histórico. A gente consegue visualizar aqui como é que estão as minhas vendas ao longo dos últimos meses para cada uma das minhas regiões. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero ver como é que estão as vendas gerais da minha empresa, de todas as regiões. Aqui, basicamente, a gente está trabalhando com dados passado, olhando para o passado. Mas se eu quiser projetar, através de uma análise de forecast, projetar, extrapolar para o futuro, a gente consegue. Eu dou um clique aqui, clico em forecast, olha só. Ele já projetou qual que é a tendência de vendas para os próximos meses, utilizando, por exemplo, um modelo de forecast. Ele já fez esse ajuste para mim automaticamente, baseado no meu dado histórico, e já projetou aqui como é que seriam os próximos meses. Nesse caso, a nossa base vai até 2018, mas ele projetou como é que seria aqui 2019. Então, olha que a gente está com a tendência, no geral, com a tendência de crescimento das nossas vendas. Outra coisa que eu poderia fazer também, a gente está trabalhando com dados históricos, mas o que me impede de trabalhar com dados em tempo real? Então, eu quero analisar como é que estão minhas vendas em tempo real. Para isso, o que eu posso fazer? Eu mostrei para vocês que a gente tem a capacidade de se conectar, através da nossa conexão de data streams, com diversas ferramentas que geram dados, que trafegam dados em tempo real. Então, eu poderia, inclusive, a nossa própria camada da Tibico, que é o Tibico Streaming, que é o que eu estou utilizando nesse momento. Então, eu estou me conectando ali no Tibico Streaming, eu estou pegando uma tabela, que é uma tabela que está sendo alimentada com esse fluxo de dados de tempo real. E a partir daí, ele já trouxe para mim essa tabela. O que eu vou fazer, então? Eu vou adicionar aqui um gráfico, um scatter plot. E aí, eu quero analisar isso ao longo do tempo, né?
Então, aqui ele está processando. E olha só, olha que interessante. Ele trouxe o dado ao longo do tempo, só que ele trouxe uma janela grande, né? A solução, ela permite, e aí você vê que fica algo meio até, não dá para visualizar direito aqui o que está acontecendo, né? Mas o que você consegue fazer aqui na nossa solução? Você consegue limitar, ó, eu quero visualizar somente dados dos últimos 30 segundos, por exemplo. No momento que eu coloco isso, aqui eu já consigo visualizar como é que está o meu fluxo de streaming chegando. Eu conseguiria colocar linhas aqui de grade, eu consigo, por exemplo, dizer para ele que eu quero que ele marque cada produto aqui, que ele destaque cada um dos meus produtos. Então, por exemplo, eu quero que ele mude a cor de cada um dos meus produtos. Então, aqui eu já consigo visualizar para cada um dos meus produtos como é que está o fluxo de vendas em tempo real. Agora, imagina num cenário, num caso de uso de monitoração, né? Seja monitoração de fila, monitoração de vendas para eu investir em marketing digital, enfim. Casos de uso onde faça sentido, né? Manutenção preditiva, eu ter esse monitoramento em tempo real. Então, a solução, ela permite também que você consiga acessar e trabalhe com esses dados em tempo real. Pessoal, então, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. A nossa solução, ela permite que você baixe um trial, caso você não conheça, não tenha na sua empresa, você poderia baixar um trial através de nosso site para experimentar, para testar a nossa solução. E basicamente era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado, Clécio, pela apresentação. Eu selecionei aqui 3 perguntinhas que foi enviado pelo chat e eu vou compartilhar com você. Ok. A primeira pergunta: podemos trabalhar com Spotify na nuvem? Sim. Basicamente, a nossa solução ela tem essa flexibilidade, né, diversas modalidades na qual você pode trabalhar. Então, você poderia trabalhar com dados on-premise, você poderia trabalhar com esses dados nuvem, você poderia trabalhar com esses dados, inclusive, no marketplace, por exemplo, da AWS, ou numa nuvem pública, né, que é a nossa nuvem, ou até de forma híbrida. Então, seria possível, sim, trabalhar, né, todas essas modalidades. A segunda pergunta: é possível utilizar modelos preditivos no Spotify X? Sim. Basicamente, a solução ela já traz alguns algoritmos nativos dentro dela, então você poderia criar modelos de classificação, por exemplo, para calcular uma determinada probabilidade por exemplo, de ser fraude ou de seu cliente comprar um determinado produto, modelos de regressão e até modelos de cluster, de agrupamento. Só que também a solução permite que você interaja com e estenda as funcionalidades dela, se conectando nativamente com motores como R, como Python, passando parâmetros para esses motores e recebendo a saída, né, do processamento dessas bibliotecas, né, do Python ou do R, e usando isso através de uma tabela que é retornada para criar seus análises e dashboards, enfim, dentro da própria solução. Inclusive, também a gente tem a capacidade de conversar nativamente com a nossa camada, que é o Tíbico Data Science. Já estamos chegando aqui no final da apresentação. Eu tenho uma última pergunta. As perguntas que não foram respondidas depois vão ser encaminhadas por e-mail, tá bom? Então, aqui vai a terceira e última. Atualmente, o Spotify tem a capacidade de analisar dados em tempo real? Sim, até essa foi a última coisa que a gente apresentou, né? Então, basicamente, como vocês podem visualizar aqui, a gente está coletando dados de streaming em tempo real e eu consigo não só analisar esses dados em tempo real, mas eu consigo interagir, inclusive combinar os dados em tempo real com os meus dados históricos. Aqui, por exemplo, eu poderia fazer novas análises, ó. Eu estou vendo aqui um fluxo em tempo real e eu quero analisar e gerar uma tabela aqui. No momento que eu seleciono esses dados que estão entrando, ó, ele já me mostra ali embaixo o detalhe dessas informações. Então, eu consigo não só trabalhar com dados em tempo real, mas eu consigo também combinar esses dados em tempo real com os meus dados históricos, inclusive fazer previsões dos dados baseado nos dados que estão chegando ali em tempo real.
Obrigado, Clécio. Então, assim, as respostas que não foram ainda, que não foram selecionadas agora, vão ser respondidas por e-mail. E você tem mais alguma coisa, Clécio, para finalizar? Não, basicamente que a gente tinha para mostrar nesse webinar era isso. Muito obrigado a todos pela presença. E se tiver alguma dúvida, as dúvidas do chat, como o Patrick já comentou, a gente vai responder posteriormente. E se tiverem alguma dúvida adicional, a gente também está à disposição para fazer uma reunião presencial na empresa de vocês. E muito obrigado pela presença. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.